Graduada em comunicação, hoje uma das principais âncoras do jornalismo mineiro. Essa é Laura Lima. Por que do jornalismo que você escolheu na sua vida? Olha, minha escolha foi meio de supetão. Na verdade, quando eu estava estudando, ainda estava no colégio, eu pensava em fazer psicologia. Mas eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E as pessoas acabaram me sugerindo isso, né? Por que você não faz jornalismo? Acho que vai ser legal. Você gosta de escrever, escreve bem. E aí eu acabei optando pelo jornalismo na hora de fazer o vestibular por causa disso, né? E a minha intenção não era trabalhar em TV, era trabalhar impresso. Meu sonho era trabalhar numa grande revista, num grande jornal, ser correspondente no exterior, mas eu gostava era de escrever. Nunca imaginei que eu fosse parar diante da câmera. Ok. Qual foi o seu primeiro contato diante da câmera numa televisão? Quando eu estava estudando ainda, eu estava de férias na praia em Porto Seguro, e alguém comentou comigo que quem estava lá era o diretor da TV Bandeirantes, né? A Band, na época era a TV Bandeirantes que a gente falava, que era o Antônio Teles. E um amigo do meu pai eu conhecia. Aí eu pedi para ele me apresentar e tal, e ele falou: "Não, vamos lá que eu vou arrumar um estágio para você". E aí foi lá, me apresentou para ele, e ele falou: passa lá depois do carnaval, me procura lá. Eu falei assim: "Gente, nunca, né? Eu vou bater na porta desse homem e ele vai me dar um estágio". Mas eu fui assim mesmo, né? E aí acabei conseguindo um estágio quando eu estava estudando ainda. Na época os estágios eram não remunerados, né? O sindicato ainda não tinha regulamentado muito bem. Então eu, como estudante, fiquei 6 meses fazendo estágio dentro da TV Bandeirantes. Cheguei até a fazer reportagem ao vivo, né? Uma coisa que hoje não acontece mais, mas eu tive essa oportunidade. O sindicato até deu uma chamada de atenção na Bandeirantes na época, porque eram uns 3 estudantes fazendo reportagens ao vivo para um programa chamado Canal Livre. Mas isso me ajudou demais e foi o que me abriu a porta para a TV Globo quando eu me formei. E procurei emprego no que eu queria, que era impresso, não consegui. E aí o estágio da TV acabou me ajudando a entrar para a TV definitivamente quando eu me formei. Ok. Laura, como você iniciou a sua carreira na televisão mesmo, quando você passou para a Globo? Quais foram os primeiros trabalhos dentro da emissora? Então, foi assim, eu me formei no fim de 89 e em 90 houve uma greve na Rede Globo, os funcionários da Rede Globo entraram em greve e depois de um período sem negociação, a emissora demitiu quase toda a redação dela, né? Só ficaram as pessoas que estavam no cargo de chefia, que não tinham feito greve. Então ela começou a contratar gente nova para repor o quadro. E eu acabei entrando nessa, né? Eu já tinha levado lá meu currículo, estava alguns meses procurando emprego, sem conseguir. Foi uma época difícil, vocês não vão nem lembrar, talvez nem fossem nascidos na década de 90. Houve o plano Collor, né? Tava uma época difícil de conseguir emprego. Eu cheguei para São Paulo atrás de emprego e não conseguia, e acabei tendo essa oportunidade por causa dessa greve que surgiu na Globo. E aí entrei para lá como repórter, era foca, né, sem experiência nenhuma. Quer dizer, tinha um pouquinho de experiência da Bandeirantes, mas foi uma coisa muito solta a época em que eu fiz estágio lá, né? Não tinha ninguém me supervisionando, então ia entrar para a TV Globo, que tinha todo um padrão de jornalismo, né? Nas reportagens de TV. Aí é que eu fui aprender realmente a fazer matérias para televisão, né? Então comecei muito cedinho, tinha 21 anos, né? E comecei assim, fui fazendo reportagem de rua. Laura, nós sabemos que o jornalismo não é fácil. Você apresentar um jornal diário, ao vivo, né, ainda por cima. Quais são os desafios da profissão? Focando no jornalismo ao vivo. Desafio é correr contra o tempo todo dia, né? Porque a gente tem um deadline, né, para botar um jornal no ar, que é ao vivo. Então é a correria. O que vem, né? O que vem de matéria, o que ainda está na rua, apressar repórter, apressar editor, para a gente botar o jornal no ar com o melhor material possível, né? Porque a gente tem, infelizmente, a briga por audiência, que é uma tortura para a gente, né? E eu tento me convencer sempre de que o que eu tenho que fazer é um jornal melhor, né? O melhor jornal que eu sou capaz de fazer, né? E sem pensar muito na audiência, mas tendo que
sendo obrigada a pensar nisso, né? Laura, qual a sua rotina diária aqui dentro da TV Alterosa? Bom, eu chego às 7h30, e aí eu abro o computador e vou ver relatórios, os recados, o que vai ter de matéria naquela manhã, o que está sendo produzido já na rua, porque as equipes entram muito cedo. Temos equipes até à noite, né? Então tem que ver o que já foi feito da noite, o que está sendo feito de manhã, o que vem das emissoras do interior, né? Das nossas sucursais, que a gente tem sucursal em Divinópolis, Juiz de Fora, Valadares e Varginha, e ainda escritórios em Uberaba e Montes Claros, né? Tem mais 2 equipes, então são 7 equipes, 7 cidades produzindo matérias para a gente, além das que estão sendo feitas aqui. O que foi ao ar no SBT Brasil e no SBT Manhã, então vocês podem imaginar como é a minha manhã, né? Eu não tenho tempo de respirar. Então, eu tenho que ver tudo isso para escolher o que eu vou colocar no jornal, né? E é isso, decidido, a gente monta um espelho, eu me reúno com os editores para discutir como que cada matéria deve ser montada, o que deve entrar, que tipo de abordagem, que tipo de imagem. Esses editores vão conversando com os repórteres durante a manhã e aí, quando esse material chega, a gente vê tudo para poder redigir as cabeças, né, o que eu vou falar no ar. Né, eu gravo chamadas, isso tudo é uma correria louca até o jornal ir para o ar. Eu acredito que você, dentro de casa, já começa o seu dia, né? Você levanta cedo, obviamente, levanta umas 6 horas da manhã e já tem jornal na sua mesa para você já ler o que está acontecendo, tá ligado em algum canal de notícias. Como é dentro, assim, essa rotina sua saindo de casa até chegar na emissora? Jornalista é doido, né? A gente ouve rádio, eu escuto rádio de manhã, eu estou com a internet ligada, né? Hoje não uso mais o jornal no papel porque nem dá tempo. Então, enquanto eu estou me arrumando, eu estou ouvindo as notícias no rádio, estou vendo a internet, vendo o que os jornais deram, o que eu quero buscar, que vale a pena eu buscar para o Jornal da Alterosa, o que a gente não está fazendo e que aí eu peço, olha, vamos atrás disso, temos que fazer essa matéria, né? Então, já começa cedinho, 15 para 6 eu estou de pé e é assim, né? E eu saio, venho para cá ouvindo rádio, né? Quando eu saio daqui, eu estou com a internet ligada, quando chego em casa, vejo os jornais, então não para, é 24 horas mesmo. 24 horas respirando notícia. Laura, para encerrar, eu queria que você desse uma dica para os nossos amigos lá, que estão começando no jornalismo. Quais são as suas dicas? Bom, gente, primeiro, quem quer ser jornalista tem que ler muito e aprender a escrever corretamente. Né? A gente vê muitos estudantes, muitos novatos entrando nas redações sem saber escrever bem. Infelizmente, a gente convive com isso. E isso não é legal, mesmo vindo trabalhar na televisão. Né? A gente usa uma linguagem mais coloquial na televisão, mas a gente tem que falar corretamente. Pode ser coloquial, mas não pode ser errado. Né? Então, aprender a falar e escrever bem a nossa língua é nosso dever, né? Como comunicadores, né? O que a gente faz aqui vai para milhões de pessoas e é exemplo, né? As pessoas vão repetir o que vem na televisão, o que ouvem na televisão. Então, isso é essencial. E a prática é depois. Né? Vocês hoje já fazem muito de prática, né, na escola, mais do que faziam no meu tempo. Né? Eu tinha aula de TV mais tarde, né? Vocês estão no primeiro período já fazendo televisão. Então, isso é ótimo. Né? Mas essa prática a gente só ganha conhecimento e só melhora com a prática do dia a dia mesmo, depois que está na TV para valer todo dia. Né? Obrigado a escrever e fazer matérias todo dia. Então, o essencial é ler, se informar muito, saber escrever bem e criar esse exercício diário de ler e de escrever todo dia. É por aí. Okay. Laura, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada a vocês. E um abraço aí para todos. Até a próxima.